Olá, boa tarde a todos e a todas. Olha, a gente aqui mais uma vez nesse encontro diferenciado, né, Paulinha? É isso mesmo. Nós estamos agora aqui no nosso canal, no mês de janeiro, dando de presente para todos os educadores que nos assistem, trazendo práticas pedagógicas inspiradoras para todos os educadores brasileiros, para a gente mostrar um pouquinho do que é feito na pedagogia brasileira para os nossos brasileirinhos, não é isso, Karina? É isso aí. No vídeo anterior da semana passada, nós já tivemos práticas muito bacanas de duas educadoras, a professora Renata e a professora Ana Paula. Hoje nós trouxemos a professora Carla para compor conosco. Por que esta forma de gravação? Porque, como a gente já falou em outros vídeos, gente, janeirinho, né? Todo mundo está de férias, todo mundo merece descansar, nós também merecemos, por isso essa gravação. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, já sabem. Compartilhem, curtam, se inscrevam e apertem o sininho, porque toda vez que vocês apertam o sininho, vocês recebem as notificações de tudo que a gente produz aqui no canal, né, Paula? É isso mesmo. E então, lembrando, compartilhem bastante e não se esqueçam de deixar um comentário assim que vocês terminarem de assistir essa apresentação da professora Carla Mota, porque assim a gente vai ganhando também alguns direcionamentos. Na nossa história do canal, tudo que fala de prática pedagógica é super bem aceito, todo mundo quer se inspirar em bons educadores. E por isso que nós trouxemos para vocês hoje a Carla Mota, que é educadora também da rede pública da cidade de São Paulo, mas ela também tem experiências em outras redes de ensino aqui da capital. Então a gente traz com muito prazer, com muito carinho, agradecendo a oportunidade de ter aqui. Carla Mota, a palavra é sua. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência, eu acho que enriquece muito quando você fala de professor para professor, né? Então, eu falo lá do chão da escola, quanto isso é importante. Eu acho que, olha, vamos mesmo compartilhar, porque é importante, eu acho que apoiar essas ações, né? Eu acho que eu estava comentando agora que nessa época da pandemia, o quanto esse ensino, essa oportunidade de aprender à distância, né, nos favorece. Às vezes a gente não pode assistir naquele exato momento, mas pode um pouquinho mais tarde, né? Pode organizar a rotina, que momento que eu posso ver o vídeo que eu estou mais descansada. Então tem que aproveitar. E eu agradeço a vocês, espero que o meu relato possa contribuir de alguma forma, né, na prática das unidades. E é essa a intenção mesmo, né? Sempre cada vez mais qualificar o nosso atendimento, porque eu acredito que a melhor educação hoje que acontece no Brasil é em São Paulo. Eu acredito muito nisso. E é para isso que eu estudo e trabalho e me dedico. Então, vou agora compartilhar um pouquinho sobre a experiência a partir do momento que eu entrei na rede. Só para contextualizar, para mim estar me apresentando melhor, eu também tive uma experiência na rede parceira, atualmente eu sou da rede direta, mas eu iniciei pouco tempo numa unidade particular, logo no comecinho, quando ainda fazia magistério. Aí, logo em seguida, consegui entrar numa rede parceira, uma rede grande dos jesuítas, o qual permaneci por 13 anos, aprendi muito lá hoje é uma unidade de referência que tem lá na Estrada de Taipas, bem conhecida, um prédio vertical, todo de vidro, então a gente ajudou na implantação e tudo mais. Depois eu fui para a rede dos jesuítas, né, da rede marista, lá na Zona Sul, na Zona Leste, a minha unidade era na Zona Leste, no extremo leste de São Paulo, que também tinha a questão da qualidade, né, de estar discutindo com os educadores, de estar conversando, de estar procurando novas experiências. Então, na minha trajetória, eu tive uma trajetória que eu só posso agradecer. Sempre encontrei pessoas e sempre fui acolhida por essas instituições e, por conta disso, continuo estudando, porque eles sempre incentivaram essas aprendizagens, né? Entrei na rede em 2016, então sou recente aí na rede. Anterior a isso, eu tive cargo de gestão, então fiquei muito tempo na coordenação, na direção de Estado também. E volto para a rede 2016. O que eu imaginei, né, quando vou para a rede 2016 e vou para a sala de aula depois de 16 anos fora da sala. Imaginei que esse seria meu grande desafio, né?
Paralela a isso, eu comecei a estudar a abordagem Pickle. Fui convidada pela Maria Helena Pelizon e Anitta Viutes, que já foram da rede também, hoje são aposentadas, né? E também a presta assessoria, ambas, para a rede, em várias gestões aí, inclusive Maria Helena nessa gestão também. E para fazer parte de um grupo que queria estudar sobre bebês e abordagem Pickle. Já tinha lido sobre, já conhecia algumas coisas, mas não tinha aprofundado ainda nos detalhes. Comecei a fazer parte desse grupo e logo em seguida, por coincidência, o concurso me chamou, iniciei na rede. Quando iniciei na rede, minha primeira opção foi pegar sempre sala de bebês, porque eu sabia B1, B2, que eu sabia que aí poderia estar me ajudando com a questão da pesquisa, teoria, prática, né? Então, que isso seria muito favorecido no momento que eu estava vivenciando também de estudo. Que era a primeira vez que eu estudava bebês. Já tinha estudado Reggio Emília, já tinha conhecido projetos na Argentina, da Rede Solar, quando fazia viagens para lá, que eu ainda não consegui ir para a Itália, né? Mas existe tantas possibilidades aí, mais baratas também, e tão potentes quanto para a gente estar conhecendo. E trabalhei muito high scope. Só que todas essas abordagens falam muito de crianças de 3 a 6. Elas até falam, mas não especifica muito, não fica muito na questão de 0 a 3. Então, quando a gente vê construção, quando a gente vê fala, exemplo de como foi o trabalho com projeto, normalmente são crianças acima de 3 anos. E M-Pickle fala de 0 a 3. Então, isso me chamou muita atenção e hoje eu acho que é uma das poucas ou a única abordagem que tem essa faixa etária muito certa de pesquisa para estar conversando com a gente, né? Então, eu comecei a fazer essa pesquisa e em 2017, peguei início do ano dentro da rede e com isso também escolhi um berçário 1 para estar trabalhando, né? Essa unidade foi lá na Zona Sul de São Paulo, mas já comecei a pesquisar nessa época, inclusive tem um artigo que tem no livro Olhares em Diálogo da Educação Infantil, esse aqui, que é do grupo de estudo que eu faço parte, que tem um artigo sobre um bebê de 2017, né? Um bebê que aí a gente deixa essa conversa para um outro dia. Que é bem interessante, porque é um bebê que não sentava com 10 meses, ele caía, e a questão era, essa criança, ela é especial ou não, ela tem problema ou não, né? Então, um grupo queria já mandar, já encaminhar, outro grupo não, e acreditou, e era a falta de oportunidade que essa criança tinha, né? Depois de todo um contexto. E depois desse ano, eu consegui a remoção para o SEI Jardim Santa Teresa, né? E aí foi um divisor de águas, porque aí eu consegui, com o apoio da gestão, de realmente trazer alguns princípios da abordagem Pickle para dentro do espaço, né? Então, esse momento foi muito importante. Então, esse relato eu vou contar a partir de 2018, que é quando eu cheguei na unidade, tá? Então, eu chego na unidade, converso um pouco com a Mariana, que era a gestora, que é ainda a gestora, que chegou em 2017, então era um grupo que estava se formando. Ela veio de uma experiência muito significativa da EMEI Nelson Mandela, né? Mas ela até me disse que a experiência dela era com os maiores, que ela gostaria de entender, e estava nesse processo de entender um pouco também sobre os menores, né? Só que também ela é uma pessoa que busca os conhecimentos, e isso era muito interessante. Então, a gente começou a trocar algumas informações, e no meio disso, eu fiz a proposta se eu poderia trazer alguns princípios para a sala, ela super que apoiou, falou assim, converse com o seu grupo, éramos em 4, né, lá 4 turmas dentro de um espaço, só que o que legal é que a gente estava todas chegando naquele ano, né, então com isso a gente conseguiu aí um diálogo legal, e as meninas toparam. E quais são os princípios que a gente começou a trabalhar? Uma das coisas que a abordagem Pickle fala é o brincar livre, isso é muito conhecido quando se fala da abordagem Pickle. Então, brincar livre está muito relacionado ao corpo da criança, deixar ela na liberdade. Isso é desde pode ser uma ação simples, mas desde a roupa, do como ela está vestida, né? Que às vezes o bebê está com aquele padrãozinho, que a perninha não estica. Então, de conversar com a família, de deixar isso mais livre, corta a parte do pezinho, só deixa livre, né?
como materiais de contenção, que era um desafio, né? Tirar de berço, até que ponto eu fico no berço, cadeirinha do bebê conforto, apoiar a criança para sentar, criança que ainda não está sentando sozinha, essas questões que envolvem esse brincar livre, né? Que começamos a discutir. Outra questão era a autonomia, que é aquele princípio de deixar o bebê escolher, fazer suas escolhas, e ele é capaz disso, né? E criava muita estranheza de dizer, mas como o bebê vai fazer suas escolhas? Como que é isso na prática? Então, esse era outro desafio. E a atenção plena e privilegiada. Esse é o momento que, para a abordagem Pickler, é mais importante, que é esse momento onde o professor consegue desenvolver a segurança emocional desse bebê. Então, ele e o bebê. É uma relação de 1 para 1, não 1 para 7, né? Como é feito em outros momentos. Então, no momento de troca, no momento da alimentação, no momento do banho, no momento do sono. Então, nesses momentos, é o momento que o educador tem que ter uma organização para ficar com aquele bebê que ele está atendendo. E com isso, a gente tem as conquistas, né, para que o bebê possa brincar livremente, fazer suas escolhas, ter segurança do espaço. Esse é o princípio mais importante, eu acho, que é essa nossa relação que a gente vai estabelecer desde o início com esse bebê. Pode passar, Paula. Então, essa aí é a página do Face, para quem quiser acessar o Face do Jardim Santa Teresa, tem lá muitas imagens, muitas fotos, muitas coisas interessantes, muitos vídeos, vale a pena dar uma pesquisada, eu acho que é só para vocês estarem conhecendo também. Esse era o espaço quando eu cheguei em 2018. Primeiro dia, eu falei, vou fotografar o primeiro, só aquela reunião, que é a reunião do primeiro dia, que tá todo mundo, vamos conhecer a nossa sala, conversar com as nossas amigas, que a gente vai compor aquele espaço. Esse foi essa imagem que se tinha. Aí, o que deparou aí? Que vocês podem estar percebendo, muitos berços, era um espaço de 24 bebês. Essas cadeirinhas tinham, acho que, em torno de quase 10. Aí tem 3, mas 4, mas tinham muito mais. Mobile, MPIC também discute, brinquedos pendurados, quando o bebê não consegue pegar, dessa ansiedade que gera nesse bebê. O pneu, né? Esse pneu que gente, é assim, eu acho que é uma desconstrução. Eu já acreditei tanto nesse pneu que, quando eu era gestora, a gente pagava oficineiro para vir construir os pneus. Tinha que ser bonito, que a gente pensava também na estética do espaço, né? Então vinha, a gente desenhava, fazia toda uma composição bonita, tentava proteger, e hoje eu entendo que não era desse jeito, a gente vai reaprendendo, ressignificando a nossa prática. Calça de enchimento também, então aí tem calças, né? Eu lembro que, nossa, a gente saía, quem tem calça? Agora, daqui a pouquinho começa os bebês, a gente precisa de calça, vamos para cada bebê, a gente priorizar, cada bebê tinha sua calça com nome, coisa meio individualizada, e tudo mais. Só para dizer que a gente pode desconstruir, né? Nem sempre a gente não precisa carregar o peso de só acreditar naquilo e não sair daquilo. Então, a gente tem que estar aberta para estar sempre aprendendo. Pode passar, por favor. Aí vocês não... Então, na mesa tinha TV no espaço dos bebês, uma coisa que nas unidades parceiras que eu trabalhei, no Jesuíta e no Marita, a gente já não tinha TV na sala há muitos anos. Eu estranhei muito chegar na rede e todas as salas terem uma TV. Isso criou um certo estranhamento para mim. Eu falei, nossa, mas tem TV? A gente está falando da mesma rede, às vezes com as mesmas supervisoras discutindo, né? Mas tinha TV. A piscina de bolinha, porque quando a gente fala de corpo da criança ser autônoma, de esperar a criança fazer por si só, de não fazer por si, que ela está na fase de... Quando a gente começa a entender tudo isso, que Pickler fala do corpo, a gente percebe que a piscina de bolinha não é ideal para os bebês, porque não estabiliza o corpo dela. Pode passar. Então, esse era o desafio. Muito berço, material de contenção, como calça, móveis, TV, brinquedos estruturados, muitas caixas de brinquedos estruturados. Né? Eu procurava brinquedos de largo alcance, não se tinha ainda no espaço, né? E que eu, inclusive, chamava brinquedos de não estruturados, né? Que o currículo traz aí como brinquedos de largo alcance. Então, não se tinha isso, né? Isso foi criando uma estranheza,
mas também desafios para serem superados, né? De como a gente podia construir isso no processo. Não adiantava chegar com uma caixa de brinquedo não estruturado, de largo alcance, e dizer agora vamos usar esse brinquedo. Até mesmo era mais uma professora no grupo, tinha que respeitar, a gente tinha que construir em comum acordo uma proposta, né? Então tinha que ter esse respeito, porque é uma equipe, a gente tinha que trabalhar em equipe, senão a coisa não ia dar certo. E eu tinha que me colocar no papel também de ser mais uma parte desse grupo como professora. Eu não era a coordenadora, né? Então eu tive que tomar muitos cuidados para poder não perder o grupo, né? Para poder ter esse grupo, para poder conseguir caminhar junto. Pode passar, por favor? Então, quando a gente começou a conversar, a gente foi convencendo gestão, professores e famílias. Pickle, ela tem um trabalho muito grande com a família, né? Ela não faz só dentro do espaço, ela fala de chamar o grupo, explicar. Até mesmo para desconstruir, né? A gente está falando de chão, de manter o bebê o máximo de tempo em chão, né? E às vezes a mãe tem uma expectativa que aquele bebê é frágil, vai ficar no berço guardado, vai ficar numa cadeirinha guardada. Já acostumou de ver aquela calça protegendo e acha que isso realmente é uma proteção. Então, as conversas tinham que acontecer conforme a gente ia conseguindo avanços, até mesmo para conseguir parcerias, porque sozinha a gente não ia dar conta. Por favor. Você passa, Paula, por favor. Isso. E a grande dúvida é, tá, vamos retirar do berço, mas para fazer o que no chão? Então, quando o bebê era retirado do berço, automaticamente se usava calças, cadeirinha de bebê conforto, usava pneu ou qualquer outro material que pudesse conter e manter a criança estabilizada. Então, isso era uma prática do espaço. E é uma prática porque a gente acha que, não que a gente sabe e está fazendo errado. É porque, enquanto professor, a gente acredita nisso, né? Eu acho que o professor não erra porque está querendo errar, é porque aprendeu desse jeito e acredita que desse jeito a gente vai estar contribuindo para o avanço e para a aprendizagem do bebê. Só que aí era o desafio era desconstruir mesmo e mostrar que os bebês eles tinham muito para fazer quando estavam livres no chão. E isso foi acontecendo aos poucos. Não tinha como pegar, então, gente, agora é chão. Vamos pegar todas essas cadeiras, todas essas calças e guardar. Não ia adiantar, porque não ia se construir processo. E a intenção era aprender junto com esse grupo, com essas educadoras. E conforme a gente ia avançando, a gente ia passando para a gestão poder acompanhar também, porque também a gestão estava nesse processo de conhecer um pouco sobre a abordagem, né? Pode passar. Então, foi um momento de desconstruir. Essas imagens já faz parte desse momento de desconstrução. Diminuiu o material de contenção. Não acabou de vez. Não é uma coisa que sumiu de vez. Teve que ter um tempo. Conforme a gente foi estudando, conforme a gente foi acreditando, conforme a gente foi comparando os ritmos das crianças que estavam nesses materiais e aquelas que não estavam, a gente foi percebendo na comparação. Por isso que eu digo que a gente aprendeu com os bebês muito mais do que eles poderiam imaginar, né? Eles nos ensinavam a cada dia, na observação, que aquele bebê que estava sem esse material era um bebê que estava usando de espaço de uma forma diferente. Ele conseguia se arrastar, ele escolhia seus brinquedos, ele ia até o brinquedo que estava mais distante, ele conseguia virar de forma autônoma e voltar para a posição desejada. Essas crianças conseguiram sentar sozinhas, sem que a gente precisasse estar colocando objetos ou usando de outros recursos para que ela pudesse ficar com o corpo sentado, né? Sendo sentada, no caso, né? E quando a gente foi descobrindo tudo isso, a gente foi tirando. Foi tirando. Então, demorou alguns meses para acontecer. Então, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Pode passar. E o espaço foi ficando mais amplo. Você pode ver que ainda existia berços. Aí a gente já estava no meio do ano de 2018. A Pickle também traz a questão da criança se sentir segura, né? Que é importante um ambiente seguro, para que ela possa se sentir segura, para que ela possa conhecer seu corpo, experimentar com isso, e aí avançar. Com o professor é a mesma coisa.
Se o professor não se sente seguro no processo, ele recua, ele não avança, né? Então, nesse momento, ainda precisava de berço, porque as professoras precisavam desse material, desse recurso para se sentirem seguras. Então, conforme elas foram percebendo que o processo do chão, elas já estavam entendendo, já estavam acreditando nisso, os berços foram sumindo. Mas de uma forma bem gradativa, de uma forma bem respeitosa, dentro de um processo realmente de segurança do professor, porque é ele que vai aplicar, é ele que vai estar na prática. Não adianta chegar, hoje, enquanto coordenadora, eu chego e falo, olha, vamos tirar tudo, proibido o berço. Eu tiro o professor do eixo, eu não vou conseguir trabalhar com aquele professor, que ele não entende ainda, ele precisa de um tempo para ele acreditar que é possível investir no bebê quando ele está no chão. E berço precisa. Quando o bebê é muito pequenininho, 3 meses, 2 meses, não é que o berço é proibido, entendeu? A gente nem está com o berço tão adequado, porque o berço ele precisa ser firme para o bebê, é uma base firme. Que quando a gente observa que o bebê está virando, que o berço está ficando pequeno, que geralmente é com uns 3, 4 meses, alguns com 5, que é cada um com seu tempo e no seu ritmo, né? A gente passa o chão. A gente passa o bebê para ficar no colchonete, a gente passa o bebê para dormir no chão, porque ele já está fazendo seus movimentos, então ele precisa explorar um espaço maior, mesmo nesse momento que ele está dormindo. Então ele é processual, eu preciso conhecer isso, acreditar nisso para começar a fazer parte de algumas mudanças. Pode passar. E é isso, o espaço foi tomando forma. Chegou um momento que não se tinha berço. Né? E isso foi construído, isso que é legal, foi construído. Né? Importante é o apoio da gestão, lógico, porque não dá para chegar e falar assim, a gente vai tirar berço. Aí a gestão vai falar, pera, mas para que vocês não tiram berço? Como é isso? A gestão também foi acompanhando e participando de tudo isso. Então, não posso não ser legítima e não dizer que esse processo também é importante que a gestão faça parte. Até mesmo que eles vão ter que apoiar, né? Eu lembro que teve uma mãe, em 2018, quando ela chegou para retirar o bebê e a bebê dela estava no chão, brincando tranquilamente, mas ela estava no chão, o chão próprio, o chão que era para receber mesmo o bebê, tá? Não era no chão jogado, mas ela automaticamente ela desceu e foi falar com a gestão chorando, né? Porque ela falou: nossa, meu bebê tá jogado, vocês tinham que ver. Olha que importância, a coordenadora acolheu essa mãe e disse: mãe, confia no trabalho, dê tempo ao tempo, que você vai perceber os resultados, né? E o que a gente fazia em cada reunião era isso e tudo isso que vocês estão vendo, a gente apresentava para a família. Olha a nossa desconstrução, como a gente foi, por que a gente foi diminuindo a quantidade de berço, por que a gente foi tirando da cadeirinha. E isso era apresentado para a família, porque a família tinha que acompanhar tudo aquilo, para poder também nos apoiar, né? Em 2019, a gente colocou esse cercado que chama Parque Pickler. Eu não recomendo para todo mundo. Eu acho que assim, é uma fase importante de quando você está numa pesquisa, um aprofundamento, porque senão vira um espaço de contenção. E não é essa a intenção. O Parque Pickle, ele vem para acolher aqueles bebês, os menores, aqueles que ainda não estão numa fase de exploração de ambiente, né, que não estão se arrastando, que ainda precisa conhecer seu corpo. O que acontece? Pensa no espaço de 24 bebês. E isso acontecia muito quando não tinha esse espaço, esse parque, né? Quando o bebê tá lá, tentando conhecer seu corpo, brincando com as mãos, com os pés, chega o bebê que é maior, engatinhando, põe a chupeta na boca, tira a chupeta, né? Quer brincar com o pé também. É o boneco. E esse bebê acaba se assustando e não se sentindo seguro, né? Naquele espaço. É lógico que 2018 a gente ficava, éramos em 4, então sempre uma ficava próximo dos bebês menores, as outras iam trocando, fazendo outras articulações que tem que acontecer, que é uma demanda, né, trabalhar com os bebês, então tinha que acontecer uma série de coisas, mas sempre ficava uma, para ficar ali acompanhando, para qualquer coisa pode ter que afastar, não, deixa seu amigo, vai brincar com o outro, porque era importante ele se sentir seguro, senão ele ia recuar no processo que ele estava vivenciando. Nesse espaço, a gente deixa esses bebês
E quando eles começam a se arrastar, conhecer mais seu corpo, ter mais firmeza, a gente fala que eles eram promovidos para depois do cercado, né? Mas, inclusive, os espaços que tem esse cercado, esse parque, ele é móvel, ele é retirado, porque chega um momento que você não precisa dele. Todos os seus bebês estão circulando bem, estão conhecendo o seu corpo, então eles precisam explorar o espaço, não limitar o espaço. Por isso que tem que ser algo muito bem estudado, para não virar um chiqueirão, né? Não virar aquele momento que, ai, você tá chorando muito, vai para lá, vou fazer atividade só com você tá chato. Não sei. Não é para isso. Então, se eu não sei usar, é melhor não ter dentro do espaço. Mas foi um momento também muito importante que a gente conseguiu dentro desse espaço. Pode passar, por favor. E quando a gente fala de materiais, então, aquilo que eu falei, era muito brinquedo estruturado, e a gente começou a trazer os materiais de largo alcance. E o que a gente começou a perceber quando a gente misturava os dois? Os bebês escolhiam o de largo alcance. E a gente começou a entender o porquê disso, né? Porque imagina, quando eu trago um objeto com uma textura diferente, são sensações diferentes que o bebê começa a ter, né? O formato diferente, ao pegar, ao experimentar, também me possibilita sensações diferentes, explorações diferentes. E a gente era professor observador, né? Que a gente estava ali, mas também estava observando o que estava acontecendo. Então, nesse papel de professor observador, a gente começou a aprender a observar que esses materiais eram muito mais significativos em vários momentos para os bebês. E a gente não precisava pensar em materiais diferentes a cada dia. A gente deixava aqueles materiais por um determinado tempo. Então, a gente organizava ambiente. A gente não fazia atividade. Pensava, qual vai ser o nosso ambiente da semana? A gente organizava o ambiente, determinava a partir das nossas observações. Aquilo que os bebês não estavam explorando, a gente tirava, colocava novos objetos. Aquilo que era de exploração, que a gente percebia que tinha que ter materiais novos para ser ampliado, a gente reorganizava, mas a gente não mudava, porque isso também faz parte do, como a gente estava falando, da segurança. Sim. Imagina nós adultos, né? Vamos colocar no papel desse bebê. Se a gente chega no espaço que a gente já conhece, onde fica a mesa, cadeira, nossos cadernos, nossos livros, a gente está segura. Quando alguém chega e começa a mudar tudo isso, que a gente não encontra mais nada, que a gente começa a ver que é estranho, é uma outra sensação, né? Imagina isso para o bebê. Né? Então, a gente tentava, um dos princípios é mudar o menos possível esse espaço. E quando mudar também de forma gradativa, não tudo de uma vez, não que ele chegue e encontre tudo diferente. Né? Então, esse era um dos princípios. Pode passar. E lá era um espaço pensado numa EMEI, né? Depois se tornou um SEI. Então, os bebês estão lá em cima, né? Não perto de uma área externa. Para PICLE, por exemplo, 70% da rotina é numa área externa. É importante que é uma área externa para os bebês. Então, 70% da rotina acontece do lado de fora da sala, né? E tem tudo por quê? Porque lá tem N possibilidades de exploração, né? Você explorar o meio, a natureza e tudo mais. A gente começou a ocupar os corredores também, né? Porque, olha, uma coisa que eu acho que tem que se mudar, não importa o tamanho da sala, ter 4 turmas dentro do mesmo espaço não é legal. Né? Então, 4 turmas de bebê, as salas tinham um tamanho, as salas em geral lá na unidade tem um tamanho interessante até, mas muitos bebês. E chega no finalzinho do ano, os bebês estão indo, né? Porque já estão imunes, já pegaram todas as gripes, já estão super acostumados com o ambiente, com sair mais cedo, né? Então, o grupo começa a aumentar, né, diariamente. Aí a gente precisava separar para conseguir também poder observar, dar uma atenção mais individualizada, né? E quando você vê esses professores afastados, como você está vendo, os bebês brincando, é porque a gente se colocava no papel de ficar apoiar, mas deixar que os bebês tomassem a sua iniciativa, que eles fizessem suas escolhas. Quando a gente percebia um choro, uma incomodação, aí era o nosso momento de fazer a intervenção. Mesmo assim, num atrito, a gente esperava, né? Não pode passar, Paula. O momento que eles estavam disputando brinquedo, a gente sempre aguardava, vamos esperar.
Nós vamos interferir no momento que a gente percebe que eles não conseguem resolver. E os bebês conseguem resolver. Quando a gente consegue esperar também, porque tem a ver com a nossa ansiedade, né? A gente percebe que eles conseguem resolver muito bem as situações de disputa, de brinquedo e tudo mais. Então, um pouquinho da área externa, quando a gente tinha a área externa, que a gente começou a priorizar diariamente esses momentos, a gente também organizava essa área externa para estar recebendo esses bebês. Né, de levar alguns materiais que a gente sabia que eles gostam, né, que tinha a ver também com o ambiente. Olha a delicadeza, nas fotos anteriores, vocês viram como a gente acabava dispondo o material para os bebês, né? Não é coloque, joga no chão, né, e vem escolher o que você quer. Então, a gente tinha uma organização, uma preocupação de colocar uma base, de colocar os objetos separados, seriado mesmo. Aqui vai ficar só os objetos de plástico, depois a gente colocava só os objetos de alumínio. A gente trazia esteira, pedaços de tapete que tinha texturas diferentes, né, que parecia pelúcia. Então, a gente tinha uma prioridade de até a base ser o momento de exploração para eles, né? E eu acho que esses detalhes que fazem a diferença. Só que também a gente não tinha momento de atividade. Então, a gente priorizava esses momentos. Aí são as crianças explorando, né? Quando elas... a gente coloca o carrinho, não precisa dizer para que é esse carrinho. Né? Eles vão descobrir sozinhos. E isso a gente fazia com tudo. A gente não apresentava os objetos para dizer, olha o que vocês podem fazer, aqui é um carrinho, esse aviãozinho. A gente não dava, não mostrava para que as possibilidades, a gente deixava que fosse descoberto. Né? E com isso, eles nos surpreendiam, porque eles descobriam possibilidades diversas. Né? A cabaça, até descobrir que a cabaça tinha um som, isso demorou muito. Né? Então, a cabaça fez parte do nosso espaço por muito tempo. Né? Até pegar os 2 pedaços de coco e bater e ver que o som era diferente, isso demorou também o processo de descoberta. E, lógico, quando o bebê bateu, aquilo chamou a atenção da turma, e já vem vários querer pegar o mesmo objeto e querer fazer a mesma experiência. Quando os bebês descobrem que o alumínio tem um barulho diferenciado, eles começam a jogar aquilo no chão e dar risada. E você percebe, pela expressão, a satisfação de descobrir. Né? Vocês começam a perceber isso e a gente fica, olha o olhar dele. Ele está aprontando, ele descobriu alguma coisa. E quando percebe realmente... E eles são tão espertos que ele procurava os educadores, os adultos que estavam em sua volta, os bebês, para dizer, olha, consegui subir, para nos comunicar, ó, descobri isso, consegui colocar na minha cabeça, encaixei o cone com a argola, peguei esse objeto que era mais distante, sentei sozinhos, e a gente conseguia capturar as imagens dele fazendo isso, era muito gratificante. Pode passar, por favor. A abordagem Pickler é uma abordagem muito... ela não precisa de grandes investimentos financeiros, tá? A gente consegue fazer com coisas muito simples, né? O material de largo alcance é uma coisa que a gente encontra, pode pedir para a família, então, uma coisa até fácil. Eu acho que o diferencial é você fazer isso com intencionalidade. Né? Por exemplo, os bebês, eu sabia que eles tinham a mãozinha pequenininha, então eu tenho que levar tudo isso em consideração quando eu coloco os menores. Eles estão ainda entendendo a força da sua mão, da pegada, então eles podem soltar a qualquer momento. Por isso que o primeiro brinquedo para Pickler era o paninho. Porque se eles soltassem e caíssem na sua face, eles não iam se assustar tanto, nem machucar. Era leve. E eles tirariam com facilidade. Por isso que a gente começa com coisa muito leve para os bebês. Conforme as mãos eles vão dominando, eles vão entendendo que aquilo faz parte do seu corpo, que eles possam escolher, fazer suas escolhas, o que pegar, o tempo, como pegar, a gente vai ampliando. Então, as argolas é um brinquedo legal, onde o bebê pode pegar e segurar. Então, a gente pensava nisso. Então, não eram objetos grandes, por mais que fosse leve. Tinha que ser algo que realmente o bebê, com a mãozinha pequenininha, que estava aprendendo, pudesse pegar. Pickler tem, hoje em dia você encontra com mais facilidade, antigamente não. Esse é um ano que bombou o Pickler, né? A gente encontra várias coisas e várias mobílias também. Essas foram algumas mobílias que a gente conseguiu, alguns que ficava permanente, porque para Pickler é isso, o bebê sobe e desce com os objetos. Então, eu estou lá, eu tenho objetos,
e tenho também a parte de movimento, de corpo. Eu não tenho só uma parte de corpo, depois eu retiro, coloco os objetos, entendeu? Então, isso fica no espaço e no ambiente. Por isso que não tem ou momento disso ou momento daquilo. Quando eu vou contar história, eu conto história. Posso contar para um e depois chegar outro, chegar outro, chegar outro, e assim por diante. Mas eu não paro para contar história, né? Eu vou tentando trazer o grupo para a minha história. Eu não faço grandes intervenções nesse espaço, nesse sentido. Dá para se fazer pico sem esse mobiliário, mas quando a escola adota abordagem, é legal saber que tem possibilidade. Gente, dura. Eu uso há 3 anos, os mesmos, né? Porque é meu, é pessoal, então eu uso há 3 anos e dura. Vale a pena investir. Aí são as conquistas das crianças, como é importante isso, né? É a criança que não está andando, que está engatinhando, então já está subindo na rampa, e acreditar que isso é possível, ela se sente segura para isso. Eu lembro que na integração de idade, quando a gente recebia as outras turmas, as professoras chegavam e falavam assim, meu Deus, aquele bebê vai cair. Olha, aquele bebê vai cair, vai... E elas queriam tirar, a gente falava, não, tranquilo, elas já estão acostumadas. Os bebês, quando se sentem tranquilos, eles só fazem aquilo que eles têm certeza que eles podem fazer. Lógico que essa menina, antes de subir, ela tentou, e ela viu que não era para ela voltou. Eu não precisei dar a mãozinha e falar, vamos lá, porque ela ia acostumar com a mãozinha. E chegava uma hora que ela ia tentar sem a mãozinha, ela ia cair, porque ela estava acostumada com apoio. Então, um dos princípios da abordagem é a criança fazer por si só. Eu não mexo no corpo da criança enquanto ela não sabe fazer por si só. Eu não sento ela, eu não viro ela, eu sempre coloco ela na mesma posição, que é deitada, até que ela comece a fazer os movimentos por si só. Lógico, tem muita criança que chega viciada na cadeirinha. É um processo, é que nem tirar chupeta, mamadeira. Né? Você fica um pouquinho no chão, volta um pouquinho na cadeirinha, depois fica um pouquinho no chão. E esse tempo, a gente teve esses bebês do mesmo jeito. Tá? Mas o processo é rápido. Em uma semana tá todo mundo sem cadeirinha, viu? É possível tá fazendo. Pode passar, por favor. Aí é tudo criança de B1. É B1, é B1, gente. Sobem, descem, com segurança. A gente tinha até que tirar as cadeiras, que eles subiam nas cadeiras, desciam, sentavam, que era uma tranquilidade. E isso chamava muita atenção. Eu lembro que várias professoras iam na sala só para ver esses movimentos dos bebês. Era bem legal isso, né? É isso. Não adianta falar que os bebês são competentes se você não acredita nisso, não faz as provocações. Eles são competentes. Mas se você não criar um espaço que potencialize isso, não vai adiantar. Eu acho que esse é o desafio que o professor tem, né? Dar condições para toda essa competência, que a gente usa tanto essa palavra. Bebês nascem competentes, são potentes, então a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. E se a gente não faz, né? Porque se eles não fazem, se eles ainda estão inseguros, né? Por conta deles, não. É porque a gente não fez algumas provocações que a gente tem que fazer aí no dia a dia. De deixar o ambiente desafiador, com segurança, mas desafiador, acreditando que eles são capazes de fazer. Pode passar. Aí são alguns materiais que a gente usava, então você pode ver que são coisas simples, né? Mas a gente priorizava isso. O pessoal acho que pensava, eu vou lá no Paris, viu, pessoal, que é mais barato mesmo. Mas é importante a gente estudar e conhecer primeiro esse material. Antes de comprar, eu ficava experimentando, passando a mão, fechava o olho, falava, que experiência isso vai trazer para o bebê? Tá seguro, batia, para depois comprar. Via se tinha cheiro, né? Tem plástico que não é adequado para estar comprando. E depois trazia para o espaço da sala, né? Então, é importante a gente conhecer as possibilidades. Não tem o selinho do Inmetro. Até 3 anos, até 2 anos, até 1 ano. Isso vai muito da nossa avaliação. Então, é mais responsabilidade ainda na escolha. Pode passar, por favor? Esse tipo de organização, como se apresenta. A gente colocava os bebês no corredor. A gente aproveitava o momento que eles estavam almoçando, que eles estavam na sala, e organizava. Ou então a gente chegava um pouco mais cedo, professoras da tarde, né? Essa experiência aconteceu à tarde, que não tinha todos ainda acordado, e a gente organizava, a gente queria apresentar para esses bebês. Mas a gente achava importante ter uma organização, porque com isso, quando ele chegar lá no mini grupo 2, ele vai ter uma organização também do seu espaço, entendeu? E eu acho que é um processo.
que a gente constrói. Então, eu sempre guardo, sempre organizo, sempre mostro para eles a sala organizada, para que eles entendam que é um processo que eles vão vivenciar. E no final já estava ajudando a gente a guardar, tá? Pegava a caixa de bola, vamos guardar a bola, eles sabiam. Não precisava nem falar mais que era caixa de bola, que eu já estava acostumada. A gente tinha cores diferentes, até onde guardar era de uma forma pedagógica, tá? Então, eles faziam parte também desse processo, mesmo enquanto bebês. Pode passar, por favor. Aí é o momento deles brincando e se relacionando. Lógico que eles não vão manter esse espaço organizado da forma que a gente organizou, e não é para isso que a gente está organizando. Porque esteticamente eu acho que o espaço tem que ser pensado. Vai fazer bem para eles, eles vão criar sim, eles vão aprender uma organização. Que isso vai ser levado para o B2, para o minigrupo 1 e minigrupo 2. E lógico que eles vão misturar, não quer dizer que eles não podem pegar o objeto de um e colocar no outro e assim brincar. Eles vão se relacionar com o espaço. Como eu disse, é uma liberdade de escolha e de movimento. Corpo e mente junto. Então, eles estão se relacionando, interagindo entre si, com o objeto e com o espaço. Nós, professores, ficávamos ali, mas deixava a pesquisa acontecer de forma livre. Tá? Nossas intervenções, até isso a gente teve que reaprender, que momento entrar para poder fazer intervenções. Pode passar, por favor? Aí são as crianças pesquisando várias imagens, várias possibilidades. Então, as crianças, elas vão construindo, né, as suas aprendizagens. Né? Imagina, essa menina que está com a bola, né, e com esse copo amarelo, ela estava numa fase de encaixar um objeto no outro. Então, a gente trazia cada vez mais objetos para que ela pudesse fazer isso, né? Então, era muito interessante. Depois, ela começou a seriar objetos. Eram os mesmos objetos. Ela colhia no espaço e começou a fazer isso. Olha quantas aprendizagens. Essa menina do B1, né? Matemática, linguagem, expressão, chamava a gente, tentava comunicar o que estava fazendo. Os bebês são muito potentes mesmo. Daí, a gente vai aprendendo na observação. Cuidados e interações. Então, ao espaço, né? O momento que o bebê está vivendo, cada um fazendo a sua atividade. Por isso que a gente não tinha planejamento de atividade. Aí depois eu tento passar rapidinho como a gente planejava, mas bem rápido. Quantos minutos eu tô que eu perdi isso, por favor? Pode continuar, Carla, fica tranquila. Você tem mais uns 20 minutos. Perfeito, tá bom. Pode passar. E chegamos naquele momento da alimentação. Foi um grande desafio. Para PICLE, hoje a normativa, gente, isso eu estou falando de 2018, tá? Mas a normativa hoje, inclusive quem ajudou a fazer também, eu acho que foi a Maria Helena Pelizon, que é uma estudiosa da abordagem PICLE. E quando ela traz a normativa de alimentação, falando de bebês, ela traz os princípios da abordagem. Isso é muito interessante. Só que ela traz os princípios e não detalha algumas coisas. Precisa estudar muito para poder fazer acontecer o que está escrito ali. Quando eu fui pedir para a gente dar comida no colo de uma forma individual, isso causou estranhamento, lógico. Super entendo, e não é uma crítica. Então, a nossa solução em 2018 foi dividir o grupo. Não sair com 7 bebês. Sair com, no máximo, 3 bebês. Né, que já foi um avanço, porque saíam todos os bebês, colocava todos os bebês naqueles cadeirões, bebê que conseguia sentar, bebê que não conseguia sentar, bebê chorando, aí começava aquele processo, sabe? Que a gente achava que era o melhor, que não era porque a gente queria causar choro no bebê. A gente percebia que não estava dando certo porque os bebês choravam, e aí até o meio do ano chorando, então acontecia alguma coisa. E a gente começou a oferecer uma alimentação. Isso já foi um diferencial para cada 3 bebês e sentado na altura deles, né? E isso a gente já conseguiu perceber que eles ficavam muito mais tranquilos. Não resolvemos a questão daquele bebê que não conseguia ainda se sentar, que escorrega, a gente tenta colocar de volta na posição, que a gente tenta fazer isso quando o bebê ainda não está com o corpinho preparado para estar nessa cadeirinha, né? Mas os choros diminuíram bem. E até as meninas que nos ajudavam nesse momento de alimentação, a gente explicava para ela a importância, olha, senta, não dá de pé, porque eles estão olhando para vocês, eles estão vendo vocês na altura. Falei, imagina você sentada, eu de cima vindo com a colher na sua boca,
né? Eu não vendo, imagina você não vê o que tem no seu prato, eu coloco o prato lá em cima, acima da cabeça do bebê, começo a pegar e falei, se coloque no lugar desse bebê, gente, não é confortável. Então vamos fazer diferente. E no final de 2018 eu levei uma mesinha para eles, né? Porque eles já estavam nessa fase de pegar a colher sozinho, de comer com mais autonomia, e foi muito interessante, né? Eles se sentiam, acho que um adulto. Essa mesa foi. Tem alguns que passaram a comer melhor, né? Porque ele queria sentar nessa mesinha e comer. Mas esse foi o processo de 2018. Pode passar, por favor? 2019, início do ano, antes da normativa sair, a gente começou a acolher essa criança de forma individual e no colo. É a melhor posição para o professor? Não. A gente está lidando com a situação que a gente tinha, e não sei se vai mudar, como que isso vai ser, porque o certo é ter uma cadeira. Que o professor possa sentar, apoiar seu cotovelo, deixar a criança numa posição que isso nas aulas, quando as especialistas, a Pickler, traz os bonecos, né, para a gente ver a posição que a gente tem que colocar o bebê, uma posição que o bebê olhe para você, esteja olhando no seu olho, veja você, né, mas também o professor tem que ser confortável. Essa não é a melhor posição, mas era o que a gente tinha naquele momento. E que a gente percebeu que essa dinâmica super funcionou. A gente gastava em torno de 40 minutos na refeição, a gente passou a gastar 1 hora. Não foi nem tudo isso, porque às vezes a pessoa fala, nossa, como dá comida para 7 bebês? Como a gente faz isso? Mas imagina, 7 bebês sentados de forma individual. Eu tô só com aquele bebê. Então é até um processo mais rápido, não preciso largar a colher e ir para o outro bebê. Quando o bebê fecha a boca, ele tá me dizendo que ele não quer mais. Então, eu não tô abrindo com a colher, eu não insisto. Eu pergunto, não quer abrir de novo? Tá gostoso, vamos tentar mais uma vez? Mas não insisto. Não comeu, não comeu. Aí é o momento de pegar um outro bebê. O que a gente aprendeu no processo é que o que dá super certo, e é um detalhe importantíssimo, a gente seguir a mesma ordem de bebê. Eu começava com o João, depois ia para Maria, depois ia para o José. A mesma ordem de bebê. Por quê? Porque eles começam a observar que depois do José vem o Pedro, então eu posso ficar tranquila, que essa é a minha ordem. Então ainda não chegou a minha vez. Eu falava, não chegou sua vez, espera um pouco. Se eu quebro essa ordem, eu crio também uma instabilidade para o bebê, porque ele não sabe em que momento ele vai ser acolhido para comer, ele quer comer. Né? Então, eles continuavam brincando. Quando eles entenderam que isso fazia parte de um processo, que eles seriam acolhidos, ninguém ficava ali pedindo comida. Eles continuavam brincando. E a gente conseguia dar alimentação para todos de forma individual. Isso é processual. Só isso é uma live aí de 1 hora para discutir sobre isso. Né? Então, eu estou falando de uma maneira muito resumida e objetiva. É lógico que a gente passou para vários processos de entender, de desconstruir, de pensar de novo, de reorganizar. Levei isso para o grupo lá que eu participo. Quando a gente achou que não estava dando certo, a gente descobriu que era porque a gente não criou uma rotina, que é por isso que a abordagem fala de rotina, criar rotina para deixar o bebê seguro. E é isso que é rotina para abordagem, né? De não furar essa rotina. Então, quando a gente percebeu isso e valorizou isso, a gente criou uma outra dinâmica. Pode passar? E isso a gente explicou para as famílias, tá? Então, 2019 também a gente conseguiu receber as famílias por 1 semana. Olha que legal, que avanço. 2018 não tinha isso. 2019 a gente recebeu a família, além de receber a família, a gente foi contando para ela o porquê que a gente estava no chão, porquê que tinha pouco berço. A gente perguntava se, e fazia como se fosse uma entrevista, uma conversa que a gente já tinha definido algumas perguntas importantes. O que o bebê fazia em casa? A gente descobriu que muitos bebês ficavam na televisão, de 3 meses, 4 meses, os pais falavam que era bonitinho, eles adoram, não sei o quê. Muitos bebês que ficavam uma parte do tempo em cadeirinha, bebê conforto. É lógico que eu não vou dizer para a mãe o que ela tem que fazer, né? É uma opção da família, né? Eu não posso entrar na casa da família e dizer isso está errado, isso está certo. Mas eu dizia o porquê que a gente não ia fazer. Né? Olha, que a gente vai evitar a cadeirinha por conta disso, daquilo outro. Porque do chão. Se você quiser fazer na sua casa, só arruma um lugar seguro. Não faça em qualquer lugar, porque depois você não vai dizer que sou eu que estou mandando fazer.
né? Então, faça isso com segurança, com certeza. E a gente fazia isso. Então, a mãe vivenciou a nossa rotina e ela deu comida no colo. A gente observou como ela dava comida. Então, a gente sabia a posição que a criança gostava, a gente sabia como a criança gostava de ser alimentada. E a gente iniciou com tudo isso, né? Então, a gente já sabia que aquele bebê ele tinha fome em tal horário, porque a mãe falava que esse é o horário que ele gritava por fome. A gente sabia que aquele bebê tinha dificuldade na evacuação. Então, ele chorava, às vezes, era cólica, e a mãe mostrava o que ela fazia. Então, esse período de uma semana, a mãe conheceu o nosso trabalho, e também a gente teve grande oportunidade de conhecer o trabalho da mãe em casa com esse bebê. E a gente trouxe algumas coisas para a nossa rotina, até mesmo para dar uma segurança para esse bebê, né? Então, a gente precisava disso. A mãe passava o bebê para o nosso colo, a gente passava para o colo da mãe, devolvia, o bebê sentia que a mãe estava naquele espaço, e ela estava tranquila. Ela saía todo dia e voltava tranquila. E as mães falaram, fizeram depoimento sobre isso, falaram que isso foi um grande diferencial na vida delas, né? Que elas estavam muito ansiosas, com receio dessa ruptura, de levar o bebê para a unidade. Pode passar, por favor? E entender como os bebês brincam. Acho que a gente, como professora, a gente é sempre pesquisadora. A gente não tem que esperar só. Eu acho que é importante nossos pés, e não estou dizendo que esse processo não é importante, algumas coisas têm que acontecer de forma coletiva, mas de forma individual isso também tem que acontecer. Às vezes o assunto do pé não foi suficiente para estar aprendendo, eu ainda tenho dúvidas. E eu quero aprender um pouco mais, então eu vou procurar saber, vou procurar pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, entender como os bebês brincam é fundamental. Entender que a primeira fase de brincadeira do bebê é com o corpo é fundamental para não interromper esse momento, para não chegar lá e dar um objeto na mão dele, como se diz, ai, tadinho, você não está brincando. Você precisa desse objeto para você brincar. Né? Pelo contrário, estou atrapalhando o movimento do bebê de conhecer a si mesmo. Então, se eu conheço as fases do brincar do bebê, eu entendo que esse momento é dele, né? Então, eu tenho que deixar ele com ele, dele. E eu sei que tinha bebês que dormiam mexendo nos pés. Tinha bebê que dormia mexendo nas suas mãos. Né? E isso porque, e vocês podem observar, algumas fotos aparecem os brinquedos, que eu fiquei minhas férias todas fazendo bolinha de crochê, né? Para eles. E tinha brinquedos, tinha aqueles polvos também que eu fiz, a gente aprende tudo pelo YouTube agora, é uma maravilha, né? Então, eu levei todo esse material e tinha. Eles fizeram a escolha, com a sua autonomia, de não querer o brinquedo. Daquele momento, é o momento dele com ele mesmo, de exploração de corpo. Então, quando você entende tudo isso, você não atrapalha a criança. E tem hora que nós adultos, a gente quer ficar também, né? Sozinha, quieta. Então, é legítimo do bebê. Da gente não levar isso e ficar preocupada com isso. Eles não estão sofrendo. Se acontecer alguma coisa, eles vão chorar. Eles vão ter expressões diferentes de dor. Eles vão se comunicar de uma outra maneira. Mas não com uma expressão tranquila, uma expressão que está descobrindo. Eles dão gargalhada, às vezes, nessa descoberta do corpo. Você vê como é satisfatório também para eles. Pode passar, por favor? Mais momentos de descoberta. Você vê esse menino, quando ele começou a virar... Esse bebê, ele estava experimentando, a gente sabe que, a princípio, a cabeça do bebê é um pouco maior, né? Ele é mais pesada. Então, eles têm que acostumar com o peso dessa cabeça. Por isso que muitos bebês ficam ainda nesse movimento, cai o rosto, volta, porque eles estão acostumando, eles estão fortalecendo. É que nem academia. Quanto mais a gente vai para academia, mais a gente fortalece os músculos, mais a gente consegue pegar peso. Os bebês precisam desse movimento. Então, ele fazia esse exercício com o corpo, com o tronco dele, até ele ficar firme. E isso é um movimento super importante para ele sentar sozinho. Depois de algumas semanas, ele começou a sentar sozinho. Então, era um exercício que ele estava fazendo. Pode passar, por favor? Aí são as crianças descobrindo. Então, quando a gente começa... agora, com o celular, né? A gente tem, alguns anos atrás, isso... Quando eu comecei lá a fazer projeto... 15 anos atrás, a gente não tinha todas essas ferramentas. Eu lembro que eu gravava falas, até eu gravava descrevendo o que eu estava vendo, porque eu não tinha máquina fotográfica, era compartilhada, era para todo mundo do espaço. Então, para não perder aquele momento, eu estava com um gravadorzinho de voz para poder depois levar isso para o relatório, para registro.
Mas com o celular a gente consegue fotografar as etapas, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, os bebês, eles se comunicam super bem. Então, a narrativa do bebê é corpo, é expressão, é movimento, os sentimentos que a gente percebe com o olhar, né? E você vê quando o bebê descobriu, quando ele bateu o alumínio e descobriu que fazia o som, ele tipo olhou para o adulto presente e disse, olha o que eu descobri. Ficou maravilhada, né, Carla? Eu sou apaixonada por essas... Eu fico arrepiada. Eu gosto muito disso, eu acho que eu aprendo a cada dia com eles. E isso é muito interessante, porque a satisfação dele é diferente de quando você pega o objeto e mostra, né? São duas expressões diferentes, são duas comunicações diferentes. Quando a gente percebe essas narrativas, a gente consegue trazer, potencializar esse espaço e esses momentos dos bebês. Por isso que o educador ele tem que ser educador observador, né? E eu estou no espaço da rede direta. Eu não fiz nada diferente, é uma rede direta, no espaço com condições que a maioria tem. Então, se eu conseguir fazer, eu acredito que todos conseguem fazer. É uma coisa de... É lógico, você vai ter que se apropriar de algumas coisas, mas aos poucos no processo você consegue fazer essas descobertas junto. Pode passar, por favor? Os bebês também fazendo as suas descobertas, né? Então, acho que a gente fala que os bebês do jardim, da PICLA, e os bebês que estão fora do jardim. Então, são momentos diferentes, a gente vê que são bebês que estão em fases diferentes. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa também a pensar em planejamentos diferentes para eles, o que eu vou compor esse espaço, não é a mesma coisa que eu vou deixar no outro espaço. Então, a gente tinha muito mais delicadeza em escolher para esses bebês menores, porque a gente sabia que eles estavam muito mais na descoberta ainda do seu corpo, então eles podiam cair com a face nesses objetos, né? Eles podiam também, sem querer levar até a boca, né? Ou querendo levar até a boca, né? E machucar. Então, a gente tinha toda uma delicadeza para pensar em que objetos. E era um estudo, porque a gente não tem uma lista de objetos para 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Por isso que é uma fase de estudo mesmo, né? Pode passar, por favor. São as várias... Então, são materiais diversos que a gente consegue até numa construção. Lá no céu, né? No céu da freguesia, quando apareço lá, eu fico conversando com o mestre de obra, falando, o que você separou? O que você separou? O que você guardou? E eles guardam, eles separam. Eu falei, mesmo, as crianças brincam com isso. Eu falei, eu só vou lixar aqui um pouquinho, isso daqui é brinquedo. Você não sabe que brinquedo é isso, olha, eu não encontro isso. E na hora de comprar sai até caro, né? Porque eles têm um sanduíche enorme, né? De passar fiação, que não é nem fácil encontrar. Imagina a criança com aquilo, descobrindo que ele faz um som diferenciado, né? Tipo um reco-reco. Imagina. Ou então, se você corta no meio, aquilo vira uma pista, né? Com os carrinhos para a criança passar. Várias possibilidades. Então, você cria várias possibilidades. E eu tenho minhas irmãs que trabalham tudo com ficção, então tudo que é cone, elas vão trazendo. Aí eu vou descontá-las. Porque agora até se vende, né, gente? As pessoas descobriram uma fonte de sobrevivência. Aí são momentos das famílias, aquele momento de conversa, de acolhida, né? Olha as mães já experimentando aquilo que os bebês iriam vivenciar nesse espaço. E nossa, foi um ano, assim, de parceria incrível, incrível mesmo. Pode passar, por favor. As mães entendendo por que ficar deitado, né? Porque essa importância, porque todos os bebês, na maioria, chegaram sendo sentados, não sentando sozinhos. Porque isso é o nosso hábito mesmo, até cultural, de colocar o bebê sentado, de acreditar que ele vê melhor, né? Ele participa mais. Sempre pensando no bem, né? Não é pensando no mal do bebê, né? Mas é pensando no bem que isso poderia estar ajudando. Pode passar, são mais cenas das famílias. Pode ir passando. Então, sempre educadores, mas família também presente. Então, tem uma educadora dentro do jardim, tem uma educadora fora, né? Então, sempre acompanhando a família. Isso são imagens da extensão da área externa também, mas eu acho que a gente já passei, né? Pode passar. E como planejar tudo isso? Outra dificuldade que como comunicar tudo isso? Porque a gente sentia que a gente fazia pouco.
porque a gente não conseguia encaixar naqueles quadradinhos de horários, sabe? Que você fala de horário de 40 em 40 minutos, de uma hora, a gente sentia que o nosso planejamento saía pobre, né? No sentido de não saber mesmo, a gente não se encaixava com aquilo, porque como eu falei para vocês, a nossa intenção era planejar o ambiente e não a atividade. A atividade o bebê escolhia. E eu tive uma experiência na Rede Marisa que a gente fazia Canvas, não é Canva. Canva é aquela ferramenta que a gente monta as fotos, né? Para fazer comunicação, que é super legal também, que a gente monta mini história ótimo no Canva. São Canvas. Canvas é uma ferramenta industrial, da empresa, empresarial, né? McDonald's, muitas empresas fora do Brasil adotaram, e o Senai, o Senac, faz formação, tem plataforma de Canvas, tem vários modelos de Canvas, que é para quem está iniciando o seu negócio. Então, eles colocam essa ferramenta para você fazer o planejamento. É para você apresentar um quadro das suas intencionalidades, do seu produto, da sua venda, de quem você quer e tudo mais. E a gente fazia o canvas pedagógico da unidade na rede, porque a gente queria parceiros para a Rede Marisa. Então, a gente queria comunicar de forma objetiva, simples, para qualquer pessoa, sendo pedagogo, sendo família, sendo da parte administrativa, o que a gente fazia naquele espaço. Então, a gente fazia um canvas da unidade, né? E eu apresentei o canvas lá para a Mariana no início de 2019, né? Eu não vou aprofundar nisso, porque é um tempo para entender, mas a gente usa os mesmos princípios dessa ferramenta, essa ferramenta de indústria, né, de planejamento, para comunicar de uma forma muito objetiva aquilo que eu quero fazer. Então, sempre no centro, como também é o princípio dessa ferramenta, eu coloco o meu produto de valor, né, que normalmente são os clientes, né? Então, eu faço tudo, uma empresa faz tudo pelo seu cliente. Ele é o foco. Então, eu coloco a criança quando eu estou falando de Canvas. Ele é meu foco. O que eu parto? Da minha observação, daquilo que eu percebi, do que a criança me comunicou. Então, eu posso colocar dados de observações, que vai justificar minhas ações. Aí tem um quadradinho ali, é um quebra-cabeça, que eu coloco as ações que eu quero fazer, por que eu quero fazer essas ações, né? Por que eu pensei nessas ações, e que eu vou precisar dessas ações. A avaliação é no final, daquela semana ou daquela quinzena, porque aí cada um comunica da maneira que quer, né? Isso é uma conversa com a gestão. Eu avalio o que aquelas crianças, quais são as atividades que elas conseguiram fazer. Lembra que eu não pensei em atividade? Né? Eu penso muito mais em ambiente, mas as crianças produzem várias atividades. Por exemplo, eu tenho muita preocupação quando as pessoas partem do campo de experiência. Aí eu acho que pode fragmentar. Imagina eu fazer o contrário. O campus de experiência, vou pensar no final da minha semana. Quais são os campos de experiência que esses bebês vivenciaram ao longo da semana? Não que eu planejei intencionalmente, eu até quis provocar. Entendeu? Mas eles escolheram quais são os campos de experiência. Eu posso vir nessa avaliação. Aí eu pego esse canvas e vou pensar com esse canvas da minha próxima semana. Eu trago esses dados que eu colhi, né? E o interessante disso é que a gente colocava, ele não é fixo. Eu posso ir colocando coisas ao longo da semana que eu vou percebendo. Tá? Então, eu vou construindo. Eu registro no final. Aí ele vira meu registro. Tá? Aí eu posso colocar ele lá no meu diário de bordo. Porque ele foi construído ao longo da semana e ficou assim. Então, é um processo que eu construo junto com a minha criança. Só que a gente pôde... na verdade, não foi 2019, foi 2020, tá? A gente vivenciou pouco o Canvas. Então, a gente não sabe quando voltar, como que vai ficar isso. Por exemplo, eu já faria mudanças. Então, cada um monta seu Canvas, isso que é legal, né? Cada um monta a sua maneira de planejar. Eu tenho que ver o que eu quero comunicar, que é importante disso. Eu já mudaria. Hoje eu tenho necessidade de uma outra coisa aqui para estar comunicando. Né? Mas aí, com isso, eu consegui comunicar o que eu queria planejar. Pode passar. Está acabando meu tempo, né? Sim, mas vamos lá, tá muito interessante. Agora é muito mais para mostrar a imagem de uma rede parceira da região de Pirituba, que eu faço um acompanhamento lá com a equipe da Futura Cidadania, e é uma equipe que eu acompanho já há 3 anos, sou voluntária de lá, e há 3 anos que a gente estuda abordagem people. Tá vendo que é processual,
né? Cada um tem seu tempo, né? Então, são 3 anos de trabalho, de pesquisa, que as meninas fazem essa provocação lá na região, e hoje é vista como uma unidade de referência, vai muitas pessoas lá conhecer, muitas pessoas, então é possível, não precisa ser, não é uma coisa só de rede direta, é uma coisa que os princípios a gente aborda em qualquer situação. Existe hoje muita rede particular com abordagem PICLE, Ateliê Carambola, Uniepre, né? Eu acho que até Projeto Vida, porque eu estava estudando com umas pessoas do Projeto Vida também, que está trazendo esses princípios também para estudo, né? Porque é de 0 a 3, gente, é o educar e o cuidado junto, né? Então, a abordagem, ela traz isso. E agora que ela consta aí no nosso currículo da cidade, as pessoas estão procurando muito mais essa formação. E a gente começou a estudar antes de estar lá no currículo da cidade, né? E realmente, quando chegou o currículo, se estava Locke, se estava Pico, se estava Mirta, as meninas se sentiram tão apropriadas, falaram, cara, a gente já faz isso. Realmente deu outro gás no grupo, né? Elas se sentiram que elas estavam lá, olha, a gente está à frente disso, a gente pode agora dizer da nossa experiência, né? E é muito legal o movimento do grupo, né? Então, aí a unidade foi reconhecendo e fazendo pequenos investimentos desses materiais, desses recursos. Mas eu digo para vocês, é uma abordagem barata de estar fazendo, não é cara. O que muda, o investimento maior na formação humana, é a postura do educador. A gente olhar com mais detalhe algumas situações do dia a dia. Se eu olho para isso, aonde eu for, eu levo esses princípios da abordagem. Como eu disse para vocês, eu iniciei estudando Highscope, numa época que realmente a prefeitura estava até fazendo Highscope em algumas unidades. Estudei com a Lenira Haddad, ela fazia assessoria para mim, 2 anos com a Lenira, olha. Por isso que eu falo, eu fui privilegiada na questão de formação, por isso que quando falam, Carla, vem conversar com a gente, eu vou, com muito prazer, porque eu fui privilegiada, apontaram para mim e falaram, Rúlia, você vai ter uns privilégios, encontrar umas pessoas bem interessantes, e eu devo muito a essas pessoas, né? E eu estou falando da mesma criança, é o mesmo princípio, né? Eu fui aprimorando, eu não fui deixando, eu fui agregando, eu fui somando quando eu conheci a Gemília, quando eu conheci trabalho com projetos, então eu não deixei de fazer lá o planejar, fazer rever do Highscope, né? Nem um pequeno grupo, nem um grande grupo, mas eu pensei no ateliê, no espaço, para compor lá o trabalho com projeto, que tem tudo a ver, a mesma criança, é o mesmo princípio. E tinha coisa muito comum. Eu acho que a abordagem Pickler, ela também soma com tudo isso. A gente não precisa deixar de fazer algumas coisas, a gente precisa agregar, né? E perceber, a gente vai andar de forma diferente. Ninguém vai fazer do jeito que eu fiz. Né? Cada espaço tem seu contexto, cada espaço tem a sua composição, né? Os seus desafios. É que vai chegar uma hora que a gente vai dizer, tem que acontecer. Tem coisas que é inegociáveis. A TV, para mim, era inegociável, gente. Eu cheguei no espaço e falei, gente, TV pro bebê, não. Falei, não, vamos... Me troca por outra coisa. Mas, ou vocês me provam que TV faz bem, que TV é legal. Se vocês me provarem isso, a gente faz uma troca. Ou eu abro mão e falo, não, vocês realmente provaram. E porque tem coisa que a gente não tem que abrir mão. E tem coisa que a gente tem que construir processo. E mesmo não abrindo mão, eu acho que a gente tem que explicar o porquê do não. Discutir o porquê do não. Não só dizer um não, mas dizer, não, sabe por que não? Porque isso, aquilo, outro. Vamos, não compreende ainda, vamos estudar mais sobre isso. Não deixar de estudar nem os nãos, porque não, Papai Noel, porque não, Coelhinho da Páscoa. Mas a gente tem que fazer um pouco dessa escuta. E eu indiquei alguns livros que você passou, Paula? Passei. Não precisa nem voltar. Ah. São livros fáceis, tá? Esse que é da Suzana, que é uma coleção de 3 livros, são pequenos textos, então a gente consegue estudar um texto, dialogar, porque eu acho que tem que trocar, tem que ter troca. Né? Você procura uma pessoa, assim, lê também, depois a gente senta e discute, é muito mais enriquecedor, porque você vai ver pontos de vista diferentes nisso. E aquele primeiro livro, que é o Pretinho, aquele livro lá que foi o livro que iniciou, foi a Sueli Amaral quando trouxe a abordagem para o Brasil, quando ela conheceu,
né? E também é um livro fácil de compreensão, muito legal. E o Mover-se em Liberdade é um livro que se encontra em espanhol, mas dá para ler. E o que é interessante dele, Pickle desenhou todas as etapas dos bebês. E tá nele, tá nesse livro, só que você encontra o PDF na internet. Você consegue baixar o PDF com muita tranquilidade, depois você coloca lá no Google Tradutor, é mais fácil de estar lendo, porque o meu eu esperei 3 meses para chegar, né? Então não encontra no Brasil, fazer um pedido para estar chegando. Mas é o livro inicial da abordagem, eu acho interessante. E vocês, quando colocar para pesquisar, vai aparecer pequenos vídeos. Livro mesmo. São vídeos mais antigos, a imagem não tá legal, você vê que é uma imagem que não é HD, né? A gente pode colocar todas essas suas sugestões, Carla, na descrição do vídeo, na hora que a gente for montar. Então, você falou que acha em PDF, mesmo estando em espanhol, a gente já coloca na descrição do vídeo para as pessoas se aprofundarem, começar a pesquisa de aprofundamento da temática que você trouxe. Como tem muita gente falando sobre abordagem, também tem aquilo que agora vai ser de qualidade. Sim, sim. Mas aí a gente vai se basear naquilo que você está sugerindo mesmo, até por respeito à sua apresentação. Eu trago essas sugestões, porque são pessoas realmente que estudam um certo tempo, que tem muita bagagem, muita apropriação sobre, e está aí na rede, assessorando também, ajudando, né? E que ajudou a construir o nosso currículo, a pensar o nosso currículo. Eu acho que tem que partir desses mesmo. Eu vou aproveitar. Estou aí disponível para dúvidas. Repete seu e-mail, Carla, por favor. Carla Mota, com T só, C, Carla com C, Mota, 01@gmail.com.br. Eu deixei bastante tempo, mas é bom lembrar. E além disso, né, gente, fica gravado e fica aí para a eternidade. Então, as pessoas que tiverem interesse, pausa o vídeo na hora, anota que dá para fazer. Eu vou só aproveitar que a Carla está falando de currículo para fazer um pequeno um pequeno ajuste, assim, que como a gente fala com o Brasil inteiro, então às vezes a gente se apropria muito falando do currículo, instrução normativa, rede parceira, rede direta. Então, assim, gente, como a gente já explicou em algumas vezes, em vídeos anteriores, muitas vezes nós vamos nos pegar falando da rede de São Paulo. Então, para quem quiser conhecer o currículo da cidade de São Paulo, né, na educação infantil, nós vamos deixar também na descrição desse vídeo, aqui embaixo, um link para vocês terem acesso, porque esse currículo ele está disponível para o Brasil inteiro, então para quem quiser se apropriar, a gente vai deixar na descrição. Quando a Carla fala rede parceira, rede direta, é como a educação infantil é estruturada aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, nós temos algumas unidades que prestam serviço à Prefeitura, então elas pertencem à rede parceira, e nós temos algumas unidades que são compostas por funcionários concursados, por funcionários públicos, que são a rede direta. Então, só para conseguir contextualizar. Então, a Carla tem a história dela tanto na rede direta, quanto na rede parceira. Então, por isso ela faz essa defesa, né? Porque existe também alguns discursos que valorizam um, desvalorizam o outro. Então, eu acho que também na fala dela, ela quis mostrar um pouco isso. Independente do profissional ser da rede direta ou da rede parceira, se ele tiver o interesse do estudo e se ele tiver esta oportunidade também, que é algo que a gente precisa defender, essa oportunidade de estudo, ele pode sim se preparar e ofertar uma educação de qualidade para os bebês, para as crianças e para as demais infâncias que a gente atende, não é isso? Exatamente, eu acredito muito na potencialidade dessa rede parceira. Não só porque eu vivi, mas eu ainda ando nessa rede parceira, tenho várias amigas, né? E continuo frequentando essa rede. E eu acho que, como qualquer lugar, tem aqueles que fazem serviço ótimo, tem aqueles que ainda precisam avançar, e como na rede direta também, a gente vai encontrar as mesmas dificuldades. Eu acho que é uma rede só. Quando a gente começar a tratar como uma única rede, a gente acaba tirando essa fala rede parceira e rede direta, que isso ainda tem muito, né? É a rede. No nosso espaço. É rede. É rede de 0 a 3 aí. Agora, frente a todo esse aprendizado que você nos trouxe, é muito rico, é muito bacana, a gente fica muito feliz com essa sua explanação. E é legal, porque enquanto você falava, eu não posso mentir, eu e a Paula, a gente trocava muitas mensagens, né? Porque é muito bacana, é muito rico.
são coisas que estão assim em voga, mas a gente sabe que tem muito achismo ainda nos discursos. A gente percebe que você é uma pessoa que estudou, que se dedicou a isso e hoje colhe os louros dessa dedicação. A gente agradece imensamente a sua participação, porque assim, muito rico, muito detalhado e muito prático. Então, para aqueles que tinham dúvida de como se constitui essas práticas, hoje você trouxe de forma muito assertiva. Você trouxe imagem, sem texto, sem muita teoria e com muita prática. Então, isso é muito bacana, vem bem no viés do que a gente queria apresentar, né, Paula? Nossa, a gente só tem a agradecer, Carla, assim, por você estar trazendo a tua prática, que é extremamente qualificada, porque é isso, né? Porque você não está falando no lugar raso, você está falando com profundidade, com Sim. conhecimento. O fato de você ser uma professora pesquisadora, o fato de você ter mergulhado nesse ambiente e tão generosamente compartilhar com a gente a tua experiência, a gente só tem que te agradecer imensamente, te convidar, sim, para estar aqui outras vezes, de repente falando, então, dessa abordagem, como você fez os seus registros. Eu ia falar isso, Paulo. Com certeza já fica aqui o convite, porque você tem muito a nos ensinar e ajudar a qualificar as práticas para os bebês de 0 a 3 anos. Muito, muito obrigada. Gente, eu que agradeço o convite, como eu falo, é sempre um prazer. Continuo estudando para dizer, olha, gente, o estudo, escolheu ser professor, o estudo ele é diário, constante. Esse grupo ainda existe, que eu faço parte, hoje é composto só por 8 pessoas, né? Mas ele existe, a Sônia Rúbia está no grupo, então tem pessoas muito interessantes que a gente traz para discussão. Sueli Mello, às vezes, aparece no grupo também, né? Trazendo alguns apontamentos. O estudo, ele sempre vai andar com a gente. Eu acho que essa oportunidade de compartilhar, né, ela é divina. Eu gosto muito disso. E não para servir como exemplo, mas muito mais para motivar, né? Mostrar que é possível, né? Mostrar que é possível, exatamente. Às vezes, parte do educador, não precisa partir da gestão, pode partir do educador, não tem que rede que possa fazer isso, é a infância, né? O currículo, que bom que vocês vão deixar o link do currículo, porque ele está muito interessante, né? Então a gente não precisa lá discutir coisas que já foram discutidas, vamos partir do currículo em diante, né? Senão a gente fica voltando em muitas coisas e não caminhando. Eu acho que é materializar aquilo que a gente sabe que é bom e que realmente vai ampliar a aprendizagem das crianças. E volto outras vezes, com certeza, porque é uma troca. O trabalho desenvolvido é nosso, é da rede. Da rede, é de São Paulo, é nosso, é para ser compartilhado mesmo, é para ser conversado, e é isso que eu gosto muito de fazer. Aí eu agradeço imensamente o convite. A gente agradece muito, e é isso, a gente traz então para vocês mais uma educadora extremamente potente, que trouxe práticas qualificadas, para nosso mês de janeiro de práticas pedagógicas. A gente agradece muito, e até a próxima semana, pessoal. Não se esqueçam, hein, gente? Compartilhem, curtam, se inscrevam. A gente precisa da ajuda de vocês para levantar os números do canal. Beijinho, gente. Tchau. Tchau. Tchau.